Há momentos na vida em que o tempo parece suspender-se, como se o próprio universo prendesse a respiração para sussurrar-lhe uma mensagem impossível de ignorar. Pode acontecer no silêncio profundo de uma noite, sob um manto de estrelas, ou numa manhã comum, quando um raio de sol atravessa a janela e repousa sobre você com a suavidade de um presságio. Esse instante, embora à primeira vista pareça pequeno, carrega a força de quebrar o molde antigo em que você viveu, na fenda que se abre, deixar entrar algo que jamais partirá, a verdade que sempre esteve ali, esperando pacientemente. Não falo de uma verdade aprendida em livros ou entregue por outras vozes. Trata-se de um despertar íntimo, um eco que surge de dentro e reconhece o que seus olhos ainda hesitam em aceitar. É como se uma chave invisível girasse no seu interior. De repente, todas as portas que você acreditava trancadas para sempre se abrissem. Você percebe que não é o personagem que interpretou por anos, que sua história não está gravada em pedra, que as correntes que julgava indestrutíveis não passam de fios de névoa. Até esse momento, talvez você tenha vivido sob o feitiço de um roteiro decorado, crenças herdadas, medos acumulados, gestos repetidos no automático. Caminhava com a sensação de que tudo já estava definido, de que o peso do que foi moldava o que poderia vir a ser. Mas então acontece. Você vê a estrutura de fora e entende que é, na verdade, o arquiteto. Que tudo o que chamou de destino era apenas a soma de escolhas feitas em um estado de inconsciência. É aqui que o mundo muda, mesmo que, na superfície, nada pareça diferente. As ruas continuam as mesmas. As vozes familiares seguem falando. O céu mantém seu curso. Ainda assim, você já não é o mesmo. A vida deixa de simplesmente acontecer com você. Agora é você quem a cria, molda e escreve a cada pensamento, a cada decisão. O poder que parecia perdido revela-se como algo que nunca o deixou, mas aguardava que seu olhar se voltasse para dentro. Nesse encontro com a verdade, muitas ilusões se desfazem. Você entende que ninguém virá salvá-lo, que nenhuma circunstância externa é a fonte da sua plenitude. Mas, longe de ser uma perda, isso é o maior presente. Porque ao parar de esperar, você começa a agir. Ao deixar de buscar fora, começa a construir a partir do centro. É então que tudo ganha um sentido novo, como uma melodia que você sempre soube, mas só agora reconhece. Cada dia passa a ser um laboratório de criação consciente. Os pensamentos deixam de ser correntes que o arrastam e se tornam ferramentas que você escolhe com intenção. As emoções, antes tiranas invisíveis, transformam-se em bússolas que apontam o caminho. Você nota como aquilo que mantém na atenção cresce, como o que agradece se multiplica, e como o que solta deixa de persegui-lo. O mundo ao redor dobra-se e desdobra-se em resposta à vibração que você emite. Isso não significa que os desafios desapareçam, mas sim que muda a forma como você os encara. Já não se vê como vítima presa a circunstâncias duras, mas como criador capaz de plantar mesmo nos solos mais áridos. Cada obstáculo se torna uma porta disfarçada, cada final um início secreto. O medo, antes muralha, agora é lembrete de que há um próximo passo aguardando. As pessoas ao redor talvez não compreendam. Algumas até tentarão devolvê-lo ao molde que você rompeu, temendo que sua transformação desafie o conforto delas. Mas dentro de você, a mudança já é irreversível. Você viu que não pode ser esquecido. Sentiu a força que nasce ao se reconhecer como origem, e não como consequência. E então, começa a viver com um fogo novo, não aquele que consome, mas o que ilumina. É um ardor silencioso que não exige provas nem aplausos, pois sua raiz é a certeza. O mundo pode girar no caos de sempre, mas você encontrou o centro que permanece imóvel. O lugar onde tudo começa, o lugar onde tudo retorna. Inscreva-se se já sentiu que existe um instante capaz de mudar tudo. A partir daqui, as pequenas coisas ganham um peso sagrado. O simples abrir dos olhos pela manhã, o aroma do café recém-passado, a luz filtrando-se entre as folhas,
tudo se torna um lembrete de que você está aqui, presente, com o poder de escolher como caminhará por este dia. A vida deixa de ser uma sequência de fatos a suportar e se transforma numa tela que você pode pintar, apagar e recriar. Até as feridas do passado passam a ser vistas com outros olhos. Você descobre que não foram castigos, mas lições veladas. Que cada pessoa que cruzou seu caminho, mesmo aquelas que o feriram, foi um espelho ou um mestre. O peso do rancor já não é necessário, porque ao soltá-lo, é você quem se liberta. A paz que parecia perdida começa a crescer em você como uma árvore cujas raízes mergulham na confiança. Nesse estado, a solidão deixa de ser ameaça. Já não é um vazio que exige ruído ou companhia, mas um espaço fértil onde você ouve claramente a sua própria voz. Descobre que no silêncio vivem respostas que nunca encontrou no barulho, e que sua alma sempre soube o caminho, mesmo quando sua mente vacilava. Você percebe que o valor verdadeiro não está em acumular, mas em vivenciar. Que o que importa não é quantos objetivos alcança, mas quanto de si mesmo é capaz de expressar no percurso. A vida já não se mede em anos, mas na intensidade com que é vivida. Assim, cada dia é uma oportunidade de voltar a si, de lembrar que o poder de mudar tudo não reside num evento distante, mas no instante presente. Este momento é o portal, e é você quem decide atravessá-lo ou não. Deixe seu like se acredita que despertar é o maior ato de liberdade. A partir desse ponto, não existe retorno. Quando você vê a verdade, não consegue desvê-la. Quando sente seu poder, não pode fingir que ele não existe. O mundo, com todas as suas formas e cores, se torna um palco onde você já não atua da mesma maneira. Não porque as regras externas mudaram, mas porque você já não é o mesmo jogador. Cada respiração é um pacto silencioso consigo mesmo. Não esquecer o que é, não trair o chamado que ouviu. Você segue caminhando, sim, mas agora com os olhos abertos e o coração como guia. E nesse caminhar, a vida se torna um milagre contínuo. Há algo profundamente revelador em perceber que você nunca esteve separado daquilo que buscava. Durante anos, talvez, acreditou que o sentido da sua vida estava fora de si, num lugar distante, numa pessoa especial, numa conquista ou numa circunstância perfeita. Dizia a si mesmo que quando alcançasse isso, finalmente poderia respirar em paz, viver plenamente, sentir-se inteiro. Mas agora enxerga com clareza. Essa plenitude sempre foi uma semente guardada no seu interior, esperando apenas que você parasse de procurá-la fora para permitir que germinasse. A transformação que nasce dessa descoberta é silenciosa, mas impossível de deter. Não há clarins nem aplausos, e sim uma mudança tão íntima e profunda que redefine sua forma de ver a vida. Você começa a caminhar com a certeza de que cada passo carrega um propósito, mesmo que o trajeto não esteja totalmente iluminado. A confiança já não se apoia no controle, mas na entrega a uma ordem maior que o sustenta. As palavras dos outros deixam de ter o mesmo poder de moldá-lo. Não porque você se feche, mas porque encontrou dentro de si um critério mais elevado, uma bússola interna que não se deixa guiar pelo medo ou pela necessidade de aprovação. E no silêncio que antes parecia incômodo, agora você ouve a voz mais límpida, a sua. A beleza desse estado é que pouco importa quantos anos viveu na inércia, pois o instante presente é tão potente que pode redesenhar todo o seu passado. Você começa a reinterpretar suas memórias, não como pesos, mas como capítulos que o trouxeram exatamente até aqui. Até mesmo decisões que um dia considerou erros revelam um sentido oculto. Nesse novo olhar, não há pressa. Você entende que a vida não acelera quando a força, mas quando a vive de maneira consciente. O tempo deixa de ser um inimigo que o persegue e se torna um aliado que se expande quando você está presente. O que antes escorria entre os dedos agora permanece, como se cada segundo desejasse ser saboreado. O poder que você descobre em si não é arrogância nem ilusão. É uma certeza serena,
Um saber que não precisa ser anunciado para existir. Não se trata de acreditar que pode controlar tudo, mas de compreender que pode escolher como responder a qualquer situação. Essa escolha é, por si só, a chave que abre todas as portas. E o curioso é que, quando você para de tentar moldar o mundo para que ele se ajuste a você, o mundo começa a se alinhar à sua frequência. Pessoas, lugares, oportunidades, tudo chega com uma sincronia tão precisa que parece magia. Mas não é magia, é coerência. Você percebe que a vida nunca esteve contra si. Apenas esperava que ocupasse seu verdadeiro lugar. E esse lugar não é físico, mas um estado interno onde sua energia, seus pensamentos e suas ações vibram em perfeita harmonia. Inscreva-se se sente que sua vida está prestes a se alinhar com quem você realmente é. A partir daqui, a forma como se relaciona com os outros também muda. Você já não busca preencher vazios com companhia, nem entrega seu poder em troca de aceitação. Começa a se conectar a partir da abundância, e não da carência. Isso cria laços mais autênticos, onde liberdade e respeito são os alicerces. Até mesmo os conflitos passam a ser vividos de outra maneira. O que antes despertava reação agora desperta compreensão. Você ouve antes de responder, observa antes de agir. E nesse intervalo, descobre que nem tudo precisa ser combatido, que nem tudo merece sua energia. Guarda sua força para aquilo que realmente constrói. A ideia do impossível começa a se desfazer. Onde antes via paredes, agora enxerga passagens secretas. Onde acreditava que a vida se fechava, percebe que ela se abre em múltiplos caminhos. A criatividade flui como um rio que, enfim, encontra seu leito natural. O medo não desaparece, mas muda de função. Deixa de ser um inimigo que paralisa e passa a ser um sinal de que há algo novo a explorar. Você entende que o medo é, na verdade, a porta para uma versão mais ampla de si mesmo. Você passa a agradecer inclusive o que ainda não compreende. Já não exige que tudo se encaixe imediatamente, pois confia que cada peça encontrará seu lugar no momento certo. A vida deixa de ser um quebra-cabeça frustrante e se torna um mistério fascinante. Nesta fase, o silêncio transforma-se em santuário. Você o procura não para fugir do barulho, mas para se encontrar nas profundezas. Ali, sem máscaras nem defesas, reconhece a essência que sempre permaneceu intacta, apesar das mudanças externas. Deixe seu like se alguma vez sentiu que a vida lhe sussurra respostas no silêncio. Descobre que as maiores transformações nem sempre chegam com gestos grandiosos. Muitas vezes, o verdadeiro ponto de virada acontece quando decide pensar diferente, quando escolhe uma resposta nova, quando dá um passo pequeno que muda todo o trajeto. Os sinais começam a se multiplicar. Você percebe padrões nas coincidências, mensagens em palavras que chegam no momento exato, sensações que confirmam estar no rumo certo. A intuição deixa de ser uma voz tímida e torna-se um farol que guia suas escolhas. Até sua relação com o tempo se transforma. Você entende que nem tudo precisa acontecer agora, que há ciclos e ritmos a respeitar. E em vez de se angustiar com o que não chega, aprende a apreciar a espera, como quem observa o nascer do sol sabendo que a luz não pode ser apressada. Cada amanhecer se torna um lembrete de que sempre é possível recomeçar. Cada respiração é uma âncora que o traz de volta ao presente. Você passa a ver a vida como um tecido onde cada fio, mesmo os que parecem soltos, tem seu valor e função. E talvez o mais belo de tudo seja perceber que, ao mudar a si mesmo, você muda o mundo ao seu redor. Não por impor sua visão, mas porque sua própria vibração inspira outros a lembrarem da sua. Você se torna um espelho vivo do que é possível. Quando entende isso, nada volta a ser como antes. O medo já não governa, o passado já não prende, o futuro já não ameaça. Você vive aqui e agora, com uma consciência que é ao mesmo tempo raiz e asa. Comente se sente que este é o seu momento de despertar. Em algum momento, você percebe que a vida não é uma estrada reta,
mas um círculo que se expande a cada nova compreensão que atravessa. Aquilo que hoje entende como verdade pode, amanhã, se abrir para revelar uma verdade ainda mais profunda. Essa descoberta não é o final de nada, e sim o início de uma jornada sem fim. Longe de causar medo, ela encanta, porque significa que sempre haverá algo novo para explorar, um horizonte fresco que se desenha à medida que você avança. Você começa a viver com os sentidos despertos, como se tudo carregasse uma vibração que antes passava despercebida. As palavras de um estranho, o sopro do vento, o compasso da sua própria respiração. Tudo se transforma em um idioma secreto que o universo utiliza para se comunicar com você. E, pela primeira vez, você ouve com atenção verdadeira. As feridas antigas deixam de sangrar e se transformam em cicatrizes luminosas. Já não são lembretes de dor, mas símbolos de resiliência. Você entende que o que um dia o partiu, na verdade, foi o que abriu espaço para que mais luz entrasse. Aquela fragilidade que antes escondia agora é a mesma força que o sustenta. Nesse novo estado, a urgência desaparece. Você já não persegue, atrai. Já não corre, flui. Sua energia se torna um imã que harmoniza tudo ao redor. E o mais curioso é que já não sente vontade de acumular, mas sim de compartilhar. Entende que a abundância não se mede pelo que se guarda, mas pela capacidade de oferecer sem medo de se esvaziar. As decisões passam a surgir de um lugar desconhecido até então. Um ponto onde calma e certeza coexistem. E é nesse espaço que o inesperado acontece. Respostas chegam sem esforço. Soluções aparecem antes que o problema o sobrecarregue. Caminhos se revelam no exato momento em que você decide dar o primeiro passo. Você deixa de lutar contra o que é. Não por resignação, mas porque percebe que cada experiência, até as mais difíceis, contém em si a semente de um crescimento. Essa aceitação não é passividade. É poder na sua essência mais pura, pois o coloca como criador consciente, e não mero espectador. O amor também muda de forma. Já não é um acordo condicionado, mas uma presença que não exige, nem controla. Você o sente primeiro em si mesmo antes de projetá-lo para fora. Dá sem medo de perder, pois sabe que ele é parte do que você é, e não algo que possa se esgotar. Quando olha nos olhos de outro ser humano, enxerga além da história, além dos medos, além das defesas. Vê a centelha que reconhece a sua. E, nesse instante, não há separação. Inscreva-se se alguma vez já sentiu essa conexão inexplicável com alguém. Conforme avança nesse despertar, você percebe que a vida não é uma sequência de acontecimentos soltos, mas um tecido perfeito em que cada fio tem razão de estar. Até aquilo que antes chamou de erro agora se revela como um passo necessário para que estivesse aqui. Já não se culpa pelo passado, pois compreende que fez o melhor que pôde com a consciência que tinha. Aprende a caminhar sem carregar o que não serve mais. A leveza se torna sua nova forma de estar no mundo. E quanto mais solta, mais espaço surge para o novo. Para de acumular objetos, histórias, ressentimentos, porque entende que o verdadeiro valor está no que permanece quando tudo o supérfluo se dissolve. Cada amanhecer se transforma em um lembrete de que você pode se reinventar. Já não espera por um grande acontecimento para sentir que sua vida vale a pena. Passa a encontrar o extraordinário no simples. Uma conversa sincera, um gesto inesperado, um momento de paz absoluta. O diálogo interno também muda. Onde antes havia crítica e desconfiança, agora há incentivo e apoio. Você se fala como falaria com um amigo querido, com paciência, respeito e amor. E essa nova voz interna se torna sua maior aliada. O tempo deixa de ser um inimigo. Já não o sente como uma contagem regressiva que o persegue, mas como um aliado que lhe dá espaço para crescer, errar, aprender e recomeçar. Descobre que nada está realmente perdido enquanto existir o agora. Essa percepção traz uma serenidade que não depende de nada externo. Você pode estar no meio de uma tempestade, ainda assim, sentir o centro firme dentro de si. Esse é o verdadeiro refúgio.
Um que não se ergue com paredes, mas com consciência. Até a relação com o fracasso se redefine. Ele deixa de ser um ponto final e passa a ser um laboratório de aprendizado. Você começa a entender que cada queda carrega o mapa para se levantar mais forte. Deixe seu like se já descobriu que seu maior fracasso foi, na verdade, seu maior impulso. O silêncio se torna seu mestre mais sábio. Aprende a não temê-lo, a buscá-lo, a mergulhar nele como quem entra em águas profundas. Lá, na quietude, as respostas emergem sem esforço, como se sempre estivessem à espera. Os dias deixam de parecer repetitivos, porque cada um traz um tom diferente, um presente sutil que antes passava despercebido. Você passa a viver com gratidão não apenas pelo que possui, mas pelo que consegue perceber. Percebe que a vida não é um enigma a ser resolvido, mas uma obra de arte em constante criação. E você é, ao mesmo tempo, o artista, o quadro e as cores. Entende que seu valor não está no que realiza, mas no que manifesta. Que a verdadeira riqueza é sua capacidade de amar, criar e aprender. Todo o resto, por mais brilhante que pareça, é apenas reflexo e não essência. Nesse estado, você já não busca respostas fora, mas também não rejeita o que chega. Torna-se um aprendiz eterno, aberto a tudo, mas apegado a nada. E, por fim, compreende que a frase "nada será como antes" não é um aviso, e sim uma bênção. Porque, ao ver, você não pode deixar de ver. E, ao despertar, não pode voltar a adormecer. Comente se sente que este é o seu momento de deixar o velho para trás e começar de novo. Quando você chega a esse ponto, entende que tudo o que um dia lhe pareceu sólido é, na verdade, maleável. Que as paredes que julgava intransponíveis eram apenas projeções da sua mente, e que sempre teve a capacidade de atravessá-las. Essa consciência não nasce de um ímpeto de rebeldia, mas de uma serenidade firme. Você sabe que nada externo pode limitar aquilo que realmente é. Torna-se um observador lúcido da sua própria história. Percebe como antigas crenças tentam sussurrar de novo, como velhos padrões buscam espaço, e como agora, com uma simples respiração consciente, consegue deixá-los passar sem que o domine. Descobre que o verdadeiro controle não está em moldar o mundo, mas em permanecer presente diante dele. A paciência se torna sua aliada. Você já não tenta forçar o crescimento, pois compreende que cada coisa floresce no tempo certo. Passa a confiar nos processos invisíveis, nas raízes que se expandem no escuro antes que a primeira folha surja. E, nesse confiar, o medo de não chegar se desfaz como neblina ao amanhecer. As conversas mudam. Já não o atraem palavras ocas nem queixas repetidas. Você busca diálogos que acendam algo dentro de si. Aprende a ouvir não apenas o que é dito, mas o que se sente por trás das palavras. Pouco a pouco, transforma-se em alguém que não fala para preencher o silêncio, mas para honrá-lo. Até a maneira como caminha pela vida adquire um novo compasso. Não é mais rápida, nem mais lenta, é mais consciente. Você para quando algo merece ser contemplado e avança quando o impulso vem do seu centro, e não da pressa. Descobre-se olhando para o céu com mais frequência, não para buscar respostas, mas para lembrar que pertence a algo infinito. E, sempre que ergue o olhar, sente que o universo devolve o gesto, como se reconhecesse seu despertar. A dor, quando chega, já não é uma sentença. Você a acolhe como uma visitante temporária, a escuta, a compreende, e depois a deixa ir. Sabe que até as lágrimas regam o solo, onde o novo irá crescer. Deixa de medir seu valor por comparações. A necessidade de validação externa se dissolve, e no lugar nasce uma autoaceitação que não depende de conquistas ou aplausos. Basta-lhe existir. Inscreva-se se sente que está aprendendo a viver a partir do seu próprio centro. Percebe que o essencial da vida cabe em gestos pequenos. Um olhar que encontra o seu. Um abraço que não conta o tempo. Uma respiração profunda que o lembra de que está aqui. Já não precisa de grandes feitos para sentir-se vivo.
A intensidade está no sutil. A gratidão deixa de ser uma lista feita por hábito e se transforma num estado constante. Você agradece pelo que tem, pelo que perdeu e pelo que ainda não chegou, porque entende que cada elemento cumpre um papel no tecido da sua história. Nesse fluir, percebe que não existem finais absolutos. Tudo o que parte deixa um eco, e tudo o que chega vem por um motivo que talvez só compreenderá depois. Começa a aceitar que o mistério não é um obstáculo, mas a própria essência da existência. Seus sonhos também mudam de tom. Já não se limitam a conquistas materiais ou metas específicas. Agora envolvem experiências, estados internos, conexões profundas. O ter dá lugar ao ser. E essa transição traz uma leveza que você nem sabia que precisava. Até sua relação com o tempo e o espaço se suaviza. Deixa de pensar na vida como um percurso com início e fim e passa a vê-la como uma dança, com pausas e movimentos, com encontros e despedidas, com estações que retornam sob novas formas. Lugares antes comuns começam a revelar detalhes que nunca havia notado. Você encontra beleza no que sempre esteve à sua frente e entende que não foi o mundo que mudou, mas a sua forma de vê-lo. E, no meio de tudo, surge uma certeza. Não é preciso chegar a lugar algum para sentir-se completo. Aquilo que buscava já está aqui, em si, neste instante, respirando junto com você. Deixe seu like se sente que já tem tudo para começar agora. A partir daqui, sua vida se torna uma obra consciente. Isso não significa ausência de caos ou incerteza, mas sim a capacidade de mover-se dentro deles com leveza. Você não foge das tempestades, mas também não se perde nelas. Aprende a dançar na chuva. Suas mãos começam a criar mais, não por obrigação, mas como expressão genuína. Escreve, pinta, canta, constrói, não para ser reconhecido, mas porque algo em você pede para ganhar forma no mundo. E cada vez que cria, sente-se mais próximo do que realmente é. Suas conexões humanas se tornam menos numerosas, porém mais profundas. Prefere poucos vínculos verdadeiros a muitas interações superficiais. Passa a cercar-se de quem alimenta sua alma, não de quem drena sua energia. A natureza se torna um espelho. Em uma árvore, você vê paciência. No rio, fluidez. No céu, infinitude. E, ao contemplá-la, lembra-se de que também faz parte dessa mesma ordem. A paz deixa de depender do silêncio ao redor e passa a brotar da calma interior. Mesmo no meio do barulho, encontra um espaço intocado. Esse espaço é seu abrigo, seu templo, seu lar. Você percebe que o amor verdadeiro não é uma emoção passageira, mas uma força que permeia tudo o que faz. Está no seu olhar, na forma como escuta, no modo como toca o mundo com a sua presença. E então, ao olhar para trás, entende que sim, nada foi como antes. Não porque a vida tenha mudado por completo, mas porque você aprendeu a habitá-la de outra maneira. Comente se sente que este é o seu ponto sem retorno para uma nova forma de viver.